Ah, que Deus bom, amém? Vocês estão prontos para receber a palavra hoje? Amém? Mas eu te digo o seguinte, meu amado, olha, a palavra hoje foi assim, né? Quem esteve no primeiro culto aqui sabe, né? Que a palavra hoje, eu tenho uma notícia não muito boa para vocês, viu? É o seguinte, está acontecendo algo assim meio, eu posso até dizer assim, está me trazendo assim um sentimento assim de medo, né? Eu queria falar para você algo que está acontecendo, que vai acontecer nessa noite e que você, estou brincando, pessoal. Eu estou brincando porque a palavra hoje é falada, o tema da palavra hoje é fobia, né? E o que é fobia? É um sentimento exagerado de medo. Quem já sentiu alguma fobia na sua vida aqui, né? Então, obrigado, bênção. Eita, abençoa, Pai, mais e mais. Aleluia. Então, esse sentimento de medo, ou seja, é uma aversão a coisas e a pessoa. Fobia é um sentimento exagerado, né? Que você tem uma aversão sobre coisas e pessoa. Por exemplo, quem é que tem medo de barata aqui? Tem alguém que tem medo de barata? Vixe, a menina levantou a mão. Né? Então a neném ali levantou a mão. Agora tu imagina uma barata aquelas voadoras, né? Aquelas que dão aqueles voos vazantes assim. As mulheres têm a mania de dizer assim: para onde eu vou ela vai. Se eu corro para o lado direito ela. Se eu corro, não é assim que acontece? Parece que está perseguindo, não é assim? Tem pessoas que têm medo de barata, tem outros que têm medo de quê? De cururu, né? Vixe, quando vê um cururu, aqueles grandão assim. Eu até contei que eu estava no exército, né? No segundo ano do exército, e chegou algumas pessoas lá do quartel do 23BC, eu era aqui do Penedo. Então chegaram, né? Uma companhia do pessoal do 23BC, chegaram à noite. Aí foram treinar apoio de frente, vários tipos de exercício. E era época de inverno. E lá na quadra tinha luz muito forte. E a luz muito forte lá no Penedo é mato, né? Atrai muito o quê? Mosquito. E quem é que gosta de mosquito? Cururu no inverno. Pensa aí, os bichão davam quase 1,5 kg, né? Estou exagerando, viu, pessoal? Estou exagerando. Cururu imenso, assim, né? Aí o sargento de repente viu um dos soldados fazendo apoio de frente, mudando de local. Por quê? Porque os cururu iam comer os mosquitos, né? Aqueles besourinhos, e ele tinha pavor a cururu. E o sargento viu, aí o sargento, todo mundo de pé, ficou de pé, né? Sentido. Aí ele foi lá com um cururu desse tamanho assim, com as pernas todas abertas assim. Aí pegou a camisa do soldado lá, do recruta, e botou o cururu na gandola dele, né? E o cururu se mexendo assim, e ele... Eu era enfermeiro do exército. Eu disse: rapaz, eu vou logo buscar algum tipo de socorro para esse rapaz, que ele é capaz de morrer. E o curulão lá se mexendo, e vamos voltar a fazer exercício. E ele fazendo exercício, o curulão se mexendo, tal. Depois os dois começaram a ficar em acordo com o outro. O cururu se aquietou e também ficou mais quietinho um pouquinho. Mas é horrível, sim ou não? Quem gostaria de botar um cururu na sua camisa aí, né? Eu que não tenho medo de cururu, não gostaria de ter um cururu aqui. Deus me livre, né? Parece que o Luiz Carlos tem uns 2 cururu ali. Eu sempre pulo com o Luiz Carlos, né? Não olha para mim, né? Aleluia. Então, são medos. O que é que acontece? Como é que a pessoa adquire muito medo? Muitas vezes assim. De repente, esse rapaz foi curado. Pode ser que enfrentando o medo, muitas vezes é curado, né? Tem terapia que faz assim, a pessoa enfrenta o medo. E de repente ele foi curado. Mas tem pessoas que não. Desde criança, os pais, os irmãos mais velhos, botam assim medo, né? Para a pessoa ter medo. E a pessoa fica com aquele pavor. E quando vê, realmente se lembra que aquele bicho é asqueroso, faz mal, sei lá. É um medo. Já tem pessoas que têm medo de perereca, né? Tem uma pessoa que eu contei aqui, que ela se arrumou todo, né? A dona de casa se arrumou, né? A minha esposa é tremendo. As mulheres têm medo de cururu, né? Ela vai lá e pega assim
Aí fica se amostrando, hein? Não, tô brincando, não se amostra não, né, filho? Mas realmente ela foi criada no interior, só não comeu cururu, mas pegou muito cururu, não foi, nega, assim? Ela tem, o que é que tu vê? Ela não tem medo de cururu, dessas coisas assim, de nada ela tem medo, barato, nada. Viu? Aí tá boa, tá pensando o quê? O que acontece? Essa mulher se aprontou toda, quando foi sair para fazer compra, tinha uma perereca na porta. Aquelas que dá um pulinho e deixa aquele melado, né? Aquelas brancosas assim, ela pula em você quando sai daquele asquerenta, né, senhora? Então, aí ela ficou apavorada. O que é que eu faço? Aí telefonou para o marido dela. Ele trabalhava dois quarteirões da onde ela morava, né? E ele disse assim, aí ela disse, vem aqui que tem uma perereca na porta, eu não consigo sair. E eu não, ele tinha mais medo do que ela. Aí ele, vou fazer o seguinte, chamou um táxi para ir onde ele estava, pegou a chave dele, aí é o Matias. Aí o Matias foi lá, abriu a porta, aí tirou a perereca, jogou na rua, foi quando ela pôde sair. Tu viu aí um medo terrível, né? De uma simples perereca, não faz mal a ninguém. Mas o que é que levou a eles ter esse medo? Alguma coisa, desde criança, levaram a ele ter medo. Não é verdade? Sim ou não? Com certeza. Tem pessoas que têm medo de trovão, né? Tem até uma menina que trabalha comigo, que está fazendo trovejando, relando trovão, e ela só faltava ficar debaixo da mesa. Ela não trabalhava, ela ficou assim, paralisada com medo de trovão. Tem pessoas que têm medo do escuro, né? Tem pessoas que têm medo até da sombra. Vai andando, quando vê a sombra, epa, aí era tu, sombra, né? Eu conheci uma pessoa que confessou dentro de casa, de noite, a luz acesa e tudo mais. Ele sentiu algo assim de trás dele. Aí teve coragem de olhar. Quando olhou, era a sombra dele, entendeu? Mas estava com medo, né? Então tem medo que a pessoa não pode controlar, não é verdade? Então também tem medo de pessoas que têm medo de andar de avião, de elevador. Meu pai não andava de elevador, né? Eu tenho uma prima casada com filhos e tudo, que ela não anda numa escada rolante. Ela foi com a minha esposa para São Paulo, não foi? Ou Rio, São Paulo, né? E chegou lá no canto, não tinha escada, né? E só tinha elevador e escada rolante. E nenhum dos dois ela gostava de ir, tinha pavor. Aí rebolaram ela na escada rolante, ela foi se segurando, chegou lá quase morrendo, né? Segurando toda, tremendo toda, mas chegou lá em cima à força, porque rebolaram lá de uma... E ela foi, quase morria. Mas é assim, a pessoa sente aquele pavor, aquela fobia, né? Aquele negócio ruim. Tem coisas mais sérias, tem como sair na rua. Tem pessoas que têm pavor de sair na rua. Tem medo, só sai se for acompanhado, ainda fica olhando para todo mundo. Quando passa uma pessoa que ela não conhece, acha, epa, pensa que é um ladrão. Como tem pessoas também que têm medo de ser assaltada e nunca foi assaltada. Quando a pessoa é assaltada, geralmente fica aquele medo, né? Mas pessoas que nunca foram assaltadas, tem pessoas que têm medo. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinho em casa. Aí tem medo de ficar sozinho em casa, aí vai ter que sair na rua e tem medo de sair na rua sozinho. Aí fica numa situação difícil. O que é isso aí? Prisão. Sim ou não? É uma prisão. Agora tem os medos mais profundos, né? Que são aqueles da alma, são medo da morte. Quem aqui tem medo de morrer? Ninguém, só um ali. Glória a Deus, todo mundo quer. Quem quer morrer hoje? Levante a mão, não tem medo de morrer, né? Ninguém levantou a mão, não tinha que, né? Se morrer hoje vai para o céu, meu amado. Ninguém quer morrer, né? Amém? Mas o que acontece? A pessoa tem medo de morrer, né? Aí, de repente, fica pensando, a pessoa fica pensando na morte. Vixe, morrer, quando eu morrer, se eu morrer, aquele negócio tudo, fica aquele negócio pavoroso mesmo. Aí fica, se eu morrer, aí vão me trancar naquele caixão, e vão pegar o caixão, vão botar dentro gaveta, na gaveta lá. Aí eu digo o seguinte, eu te garanto o seguinte, se botar você dentro do caixão e botar o caixão dentro da gaveta, eu te garanto hoje, pode ter certeza, que você não vai morrer sufocado, que você já está morto. Você já está morto, você não vai morrer sufocado de jeito nenhum, lhe garanto.
Amém? Amém? Mas tem pessoas que vivem assim, fica pensando, né? Tem pessoas que acontece, eu sei que acontece, que manda fazer uma capela e bota ar-condicionado e oxigênio. Para quando morrer, bota o caixão lá, tem que passar 7 dias. Se ele não sair do caixão, aí pode desligar tudo. Entendeu? Medo de morrer, né? Então isso é uma prisão, sim ou não? Aí tem pessoas também que tem medo da morte do ente querido, né? Fica com aquele, não é um receio que eu estou falando de medo. Estou falando de fobia. Pessoas que ficam assim apavoradas só em pensar. Amém? Então isso não é bom, não é de Deus, né? E também tem aquelas pessoas que têm medo de doenças e que fica até, quando tem uma dorzinha aqui, pensa que é um câncer. Quando arrota, não vou nem falar não, mas só pensa besteira. Amém? Então isso é prisão. Isso é prisão. Tem pessoas que não têm relacionamento para casar. Por quê? Porque tem medo de se separar. Não vou casar não, porque se eu casar, eu vou acabar me separando. E isso vai ser muito decepcionante para mim. Tem medo de amar. Não é verdade? Tem pessoas que, além de ter medo de amar, ela não acredita que existe, com todo esse pavor, que existe um casamento que possa durar, perpetuar o amor de um para com o outro. São altamente inseguras. Você está me entendendo, amém? Tem pessoas que têm medo do passado, tem pessoas que têm medo do futuro, tem pessoas que têm medo de rejeição. Isso aí é muito comum em todas as pessoas. Não é legal, não é normal. Mas para você ter uma ideia, você é convidado para ir para um casamento ou para um aniversário. Quando chega na porta para adentrar, tem a vontade de voltar, porque tem medo de ser rejeitado. Como é que as pessoas vão olhar para mim? Será que as pessoas vão me julgar? Será que as pessoas vão me rejeitar? Fica aquele sentimento. Eu tenho certeza que aqui tem muitas pessoas o pastor está falando de mim, porque tem muitas pessoas assim. Quando enfrenta ou vai com alguém, tem que entrar mesmo. Aí quando entra, aí fica cabeça baixa, não sabe para onde é que vai. Se vai para a direita, se vai para a esquerda, se continua. E todo mundo olhando para ela ou para ele e fica com vontade de entrar dentro do sapato, com tanta vergonha, com tanto receio de ser rejeitados, né? Isso é o espírito de rejeição mesmo. Isso não é bom. Depois também tem aquele espírito, aquela fobia do fracasso. Não começa nada porque tem medo de fracassar. Não faz nada porque tem certeza que não vai conseguir. Então não começa. Aí é como se diz, né? O medo é a semente do fracasso. Se a pessoa está com medo, ela está plantando para não ter sucesso, não ter vitória. Então o próprio medo é uma semente que traz na vida da pessoa aquele fracasso. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Também, para você ter ideia, o Satanás, ele usa 2 tipos de semente na vida de uma pessoa. Usa várias, mas especificamente nessa área, ele usa 2 tipos. Quais são? A primeira, ele usa a semente da dúvida. Depois ele usa a semente do medo. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Ele pegou a Eva e começou a botar dúvida na Eva. É assim mesmo que Deus faz? É assim mesmo que Deus disse? Não foi assim que ele fez com Eva? Sim ou não? É assim mesmo? Não é assim não, é dúvida. Ele lança dúvida. Depois ele lança a semente do medo. Você vê que Adão e Eva ficaram com vergonha um do outro. E quando Deus veio, eles se esconderam de Deus. E se esconderam com medo. Com medo não foi aquele temor de Deus, não. Foi com medo mesmo de Deus. Foi lançado semente do próprio inimigo no coração daqueles dois. Amém? O Satanás quis fazer isso em Jesus. Sim ou não? Jesus estava lá no deserto e ele lançou a semente da dúvida. Se tu é filho de Deus, olha, que bicho safado, né? Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus fez isso? Não.
Então ele não comeu a semente da dúvida e nem do medo. Graças a Deus, né? Amém? Então tenha cuidado, porque o inimigo ele lança a semente da dúvida para conseguir lançar a semente do medo no nosso coração. Amém? Então não permita. Eu vou falar aqui um pouco sobre o que é que o medo produz na nossa vida, na vida das pessoas, né? Ele produz tormento, culpa, tortura, ansiosidade, insegurança. Pessoas que vivem assim, ela se torna uma pessoa pessimista. Ela acha que tudo de ruim vai acontecer na vida dela. E o pior, que é um tipo de fé. Ela atrai realmente, é uma fé negativa. É uma fé que traz essas coisas ruins para ela, né? Então ela não pode ver ninguém se alegrando. Se ela vê uma pessoa se alegrando, se ela vê uma pessoa gargalhada, ela diz: mulher, não faz isso não. Ela, por quê? A outra está sorrindo, alegre, satisfeita. Porque se tu achar graça demais, de tarde tu vai sofrer tristeza. Que superstição diabólica é essa aí, não é não? A pessoa não pode se alegrar, a pessoa não pode dar aquela gargalhada, porque vai atrair desgraça, vai atrair dores, vai atrair tristeza. Isso é uma superstição que o inimigo botou na cabeça de muita gente. Ou se algum de vocês já ouviram isso aí? Já? Porque desde criança eu ouvi muito, não faz muito tempo não, né? Mas eu ouvi muito sobre isso aí. A pessoa estava alegre, satisfeita, a outra repreendia. Ei, tu não se alegra muito não, porque senão de tarde vai trazer tristeza para ti. Contra a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que você pode passar a noite no choro, mas vai amanhecer aonde? Na alegria, meu amado. Amém? Então o inimigo é assim, ele quer trazer, ele quer torcer a palavra, quer trocar a verdade por mentira. Se você está triste, pode ter certeza, Deus vai fazer o possível para que você fique alegre. Amém? Quem quer a alegria do Senhor? Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso, meu amado. Amém? Glória a Deus. Aí o que acontece? É a pessoa que é pessimista, né? Que está com tanto medo que se torna pessimista. E o telefone toca. Quando o telefone toca, ela já pensa que é coisa ruim. Vixe, aconteceu alguma coisa. Eu não vou nem atender. Aí fica com aquele medo e vai atender. Aí o que foi que aconteceu? É outra pessoa. Nada. Pessimista. A pessoa vai lá com a certeza que aconteceu alguma coisa. E se a pessoa entra querida, seja o filho, seja o marido, seja a esposa, demorou. Está demorando. Aí vou telefonar, e telefona. Aí pelo menos a jovem que lá em casa, a minha filha, né? As minhas duas filhas, tenho 3. A primeira não, a primeira assim, telefonado bem ligeirinho. Mas as outras 2 filhas é um negócio que parece o Luiz Carlos. Não atende o telefone, rapaz. Viu? Não atende, a gente liga, entendeu? E aqui e acolá, que quando bota o WhatsApp, né? É que responde, não sei porquê, não atende telefone, certo? Aí de repente você tem uma jovem, um jovem, né? Uma pessoa que é pessimista, você não. Aí o que acontece? Liga e a pessoa não atende. Aí liga de novo, a pessoa não atende. Aí liga de novo, a pessoa não atende. Aí depois ela está ligando para o hospital. Chegou alguma pessoa doente aí, atropelada, alguma coisa assim. O nome da pessoa é esse. Aí a pessoa do hospital, não, aí ela liga de novo para a pessoa, não atende. Aí vai ligar para o ML. De tão pessimista que a pessoa se torna, acaba ligando para o ML para saber se o corpo da pessoa chegou lá. Aí daqui a pouco a pessoa chega em casa, né? E ela... Por quê? Porque foi envenenada por fobia da mão do inimigo. Quem está me entendendo, diga aleluia. Glória a Deus. Isso é uma prisão, meu amado, né? O medo, ela leva a fobia. E a fobia leva ao síndrome do pânico. Eita, o síndrome do pânico é pior do que a fobia, certo? O síndrome do pânico é um intenso sentimento de pavor. É um intenso sentimento tão grande que a pessoa é capaz de morrer do coração ali mesmo. Se ela pensar que ela está aqui e que esse prédio vai cair, que não tem nada para ela pensar isso, não tem nada rachado, não houve terremoto, não houve nada, mas se vier no coração, na mente dela, que esse prédio vai cair, ela acredita que vai cair. Fica aquele pânico, sabe?
Eu tenho um irmão que ontem mesmo ele sofreu isso, né? Ele botou ele já tinha dado umas 4 vezes isso, foi? Mas em nome de Jesus ele vai ser livre, curado, em nome de Jesus. Ele teve isso em Fortaleza ontem, ele estava dirigindo e sentiu só aquele que ia morrer, não sabia porquê, mas sabia que ia morrer. A pressão, vufo, lá em cima, coração, tu. Aí ele começou a telefonar para a esposa dele e uma pessoa foi socorrer ele, e uma veio trazendo o carro, outra veio no carro do outro, aquele negócio todo, e chegou em casa e depois que foi para o hospital, ficou bom. Mas já teve umas 4 vezes isso. E é uma coisa que ele não tem controle. É uma semente diabólica. Isso é uma prisão. Vocês estão me entendendo, amém? Para você ter ideia, no Brasil existe 30 milhões, diga assim, 30 milhões de pessoas que sofrem do síndrome do pânico. 30 milhões de pessoas que sofrem, que estão prisioneiras com essa fobia, com essa terrível semente do inimigo. Amém? Mas existem dois tipos de medo que são bons. Já falei tanto de medo ruim, não foi? Agora eu vou falar para vocês 2 tipos de medo bom. Existe medo bom? Existe, né? Existe um que previne você de incidente, né? São aqueles tipos de medo substancial. Não sei se a palavra certa é essa, né? Mas que previne de você a fazer alguma coisa que cause morte à sua pessoa, que cause dano à sua pessoa, que cause doença à sua pessoa, né? Ela previne você de ter um acidente. Então esse medo é bom, sim ou não? Porém, nós temos que ter cuidado para saber o que é bom e o que é ruim. Até que nível está esse medo, né? Existe outro medo que esse é melhor ainda. Esse medo é o chamado temor a Deus. Aleluia! Então esse temor a Deus, ele é um respeito, né? É um temor respeitoso, é um temor respeitoso a Deus, né? E a referência, posso dizer assim, é um temor que reverencia, né, a glória de Deus na sua vida. Amém? Então você é aquele temor bom, né? Não é medo, como Adão e Eva teve lá de Deus, mas um temor de respeito e reverência a Deus. Amém? Quem tem esse respeito e temor a Deus aqui, diga aleluia. Temos, interessante que esse temor a Deus traz bênção. Diga assim, o temor a Deus traz bênção, né? Tu botou aqui, dessa vez? Aleluia, cadê? Tem um menino assustado aí? Não? Vamos começar a botar aí, bênção. Temor a Deus, diga assim, o temor a Deus traz bênção. Provérbio 19, 23. Abra aí, em nome de Jesus. Provérbio 19, 23. Aleluia. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem habitará satisfeito. Não será visitado pelo mal. Eita, que coisa linda, ó. Provérbio 14, 26. No temor do Senhor há forte confiança. Os seus filhos terão um lugar de refúgio. Provérbio 14, 27. O temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Veja o que é que Deus está lançando para você, meu amado. Diga assim, Deus está falando comigo. É Deus falando com você nessa noite, né? Para você confiar nele, para você ter certeza que ele está contigo. Você tem um Deus que está te garantindo uma fonte de vida, uma confiança, segurança e proteção contra o inimigo. Esse é teu Deus, amém? Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. Aleluia, né? Então aqui diz que quem respeita e honra o Senhor tem sabedoria, tem princípio de sabedoria. Quem honra e respeita o Senhor, diga amém. Então diga para o seu irmão, você tem um princípio de sabedoria.
O medo é uma tática de Satanás para estragar a tua vida física e espiritual. O medo é uma tática de Satanás para estragar a tua vida física e espiritual. Vamos ler aí o 1 Pedro 5,8. Sede sóbrio, sede vigilante, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Eu acho essa palavra muito interessante, porque o Senhor não permitiu, dizendo aqui que ele era um leão. O Senhor não diz aqui que ele é um leão. O diabo é um leão? O Senhor não? Não. Ele diz que o diabo anda em derredor como um leão, fazendo o quê? Zoada, bramando, como leão, fazendo zoada. É o que ele mais sabe fazer para trazer terror às pessoas. Você sabia que o leão, a caça que o leão pega, né, tem mais medo da zoada dele, do bramido dele, do que das garras dele. O que é mais forte no leão não é a garra e nem são os dentes, e nem a aparência dele, que esse bramido dele, esse ruge dele, que é o mais forte. Ele faz aquela zoada. Dizem que a mais de 1 quilômetro dá para ouvir aquela zoada dele. Mais de 1 quilômetro. A pessoa, o pobre da presa, ela teme, já fica aterrorizada. E é isso que a palavra de Deus traz para que você entenda nessa noite. Que ele não é um leão, mas ele quer trazer medo a você. O diabo, ele vive a derredor, não é ao seu redor. Amém? Você está me entendendo? Ele não vive ao seu redor, ele vive ao seu derredor, agindo como leão, bramando como leão, fazendo zoada como leão, para trazer medo. Mas é interessante, sabe o que é? Que ele é mentiroso, é imitador. Ele não é um leão. Aleluia. Aleluia. Vocês estão comigo, amém? Amém. Aleluia. Com isso ele quer trazer medo, insegurança, morte, roubo e destruição. Porém, aleluia, eu tenho uma novidade boa para você nessa noite. Você quer ouvir essa novidade? O verdadeiro leão de Judá já derrotou Satanás e todos os seus demônios. Aleluia! Já derrotou, meu amado. E quando ele fez isso, quando o Senhor fez isso, ele está trazendo alegria, fé, amor e uma vida em abundância. Amém? É isso que o Senhor traz para ti. Esse leão de Judá, ele derrotou e ainda traz para você alegria, fé, amor e uma vida cheia de abundância. Quem diz amém? Amém. Abra em João capítulo 10, verso 10. Diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Então ele veio para matar, roubar e destruir. Porém o Senhor veio para quê? Para dar vida em abundância para você. Tem um versículo eu quero que você, por favor, memorize esse versículo. Amém? Quando você estiver com medo, qualquer tipo de medo, qualquer tipo de que vier na tua mente de insegurança, você vai repetir esse versinho muito, muito interessante. Está escrito em Salmos 56:3, que diz assim, ó: a qualquer tempo em que eu estiver com medo, confiarei em ti. Aleluia! Quando você tiver qualquer situação, qualquer tempo que estiver com medo, você vai declarar: Senhor, eu confio em ti. A tua palavra me garante que eu posso confiar em ti. Amém? Amém. Aleluia! Pergunte ao seu irmão: você é uma pessoa de fé? Fé em Deus? Pergunte: fé em Deus? Então diga: não temas, porque o Senhor é contigo. Diga: não temas. Aleluia. É interessante essa frase. Essa palavra eu pedi ao Senhor e Ele já no meio da semana que me deu, né? E não foi fácil, mas realmente foi muita graça. E que com isso eu pesquisei algumas coisas, né?
Esse 30 milhões de pessoas que sofrem dessa doença maligna foi pesquisado. E uma coisa também que eu encontrei nessa pesquisa foi que essa palavra, né, essa pequena palavra, não temas, ela tem 365 vezes escrita na Bíblia. É muita coincidência, sim ou não? Quantos dias tem um ano? 365 dias. Então o Senhor disse para você, quando você se acorda, não tema. Aí você dorme, no outro dia quando você se acorda, ele diz, não tema. Aí você dorme, quando você se acorda, no outro dia ele tem, não tema. Todo dia tem essa palavra na tua vida, não tema. Diga para o seu irmão, não temas. Aleluia. Isaías capítulo 41, 10 e 13 a 13. Isaías 41, do 10 a 13, diz assim, aleluias. Olhe, o Senhor está falando contigo, amém? O Senhor, essa palavra é para ti, meu amado. Ele diz assim, não temas tu, porque eu estou contigo. Não esteja aterrorizado, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei, sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça. Diga assim, obrigado, Senhor, porque tu falou comigo nessa noite. Mas Deus falou e vai continuar falando, amém? O 11 ele diz assim, eis que todos aqueles que estavam enfurecidos contra ti, quem serão essas pessoas, essas coisas que estão enfurecidas contigo? Quem é? Demônios, o inimigo, amém? Eis que todos aqueles que estavam enfurecidos contra ti serão envergonhados e confundidos, eles serão como nada, diga assim, nada. E aqueles que lutam contra ti perecerão. 12, tu o buscarás e não vai encontrar, aleluia. Tu o buscarás e não os encontrarás, precisamente aqueles que lutaram contigo, aqueles que guerreiam contra ti serão como nada de novo, e como coisa alguma. Pergunte ao seu irmão o que é coisa alguma. O que é coisa alguma? Assim serão os teus inimigos, assim serão os demônios que estão querendo te perseguir. Eles são como coisa alguma, amém? Continuando, diga assim, Deus está falando comigo. Diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo-te, não temas, eu te ajudarei. Aleluia. Levante sua mão agora bem alta assim. Aí você fecha os seus olhos. Aí você agora imagina Deus pegando na tua mão. Aí tu fecha assim, pegando na mão dele, deixa um pouquinho fechada. Cuidado para não machucar muito a mão do Senhor, né? Deixa só um pouquinho fechada. Aí eu vou ler a passagem, ele falando contigo no teu coração. Assim diz o Senhor, não temas tu, porque eu estou contigo. Não esteja aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei, sim, eu te susterei com a mão direita da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo, não temas, eu te ajudarei. Aleluia! Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Josué capítulo 1, verso 9, diz assim, glória a Deus, não tenham eu te ordenado, ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Aleluias, aleluia, meu amado, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, entrega o teu presente, entrega o teu passado, entrega o teu futuro ao Senhor. Ele está contigo e com toda a tua família. Ele tem a mão poderosa. A mão do Senhor está contigo. A mão do Senhor está contigo e com toda a tua família. Em nome de Jesus, amém? Amém. A mão do Senhor está contigo. Aleluia. Deuteronômio 31:8 diz assim: e o Senhor é quem vai diante de ti. Ele estará contigo. Não te deixarás, nem te desampararás. Não tema, nem desanime. Eita! Deus falando com você, meu amado, nessa noite. Aleluia!
Diga para o seu irmão: o Senhor não te deu espírito de medo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Aleluia. Diz assim: Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Aleluia. Vou contar uma historinha para vocês muito interessante, que está escrito 2 Reis capítulo 6, dos 15 em diante. Não abre agora não, viu? O pessoal lá. Tem um profeta nessa passagem, que ele tem um jovem, né, que é discípulo dele. Aí o jovem se acorda muito cedo e vai abrir a porta para pegar água. Quando ele abre a porta, ele vê a cidade dele, não é nem cidade, fala cidade, mas é como fosse um povoado, né, cercado pelo exército de sírios. Cercado, era cavalo, era carruagem, todo cheio de soldados da Síria. E ele fica: o que é que eu vou fazer agora? Eu vou morrer. Chegou pro profeta: nós vamos morrer. O que foi que houve? Nós estamos cercados pelo exército de Síria. Eu estou fazendo um teatrinho, um teatrozinho, né? Aí o profeta disse assim: não temas. Aleluia. Senhor, abre os olhos dele. Quando o Senhor abriu os olhos dele, quando ele viu, ele comparou o exército poderoso, grande, cheio de anjos, cheio de carro de fogo, cheio de cavalo de fogo, um exército poderoso do Senhor. Aí ele viu que aquele exército do Sírio era um exércitozinho pequenininho. Aí ele se animou. Aleluia. Abra aí, 2 Reis capítulo 6, do 15 ao 7, diz assim: e quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saiu, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalo quanto com carruagem. E o seu servo disse a ele: meu mestre, que faremos? 16, ele disse, e ele respondeu: não temas. Diga assim: não temas, porque aquele que está conosco são mais do que aqueles que estão com eles. Aleluia. E verdadeiramente, quando o Senhor abriu os olhos dele, ele viu realmente que era um exército poderoso. Hoje tem uma palavra muito interessante para ti. A palavra de Deus diz assim, ele diz de uma maneira muito mais especial para a tua vida. Ele diz assim, o Senhor diz assim para a tua vida hoje: o que está em ti é maior do que está no mundo. Amém? É para a tua vida. O que está em ti é muito maior do que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Continuando. Aleluias. Agora vamos saber como vencer a fobia. De quem vou vencer a fobia. Primeiro, acredite na palavra de Deus. Meu amado, diga assim: Deus, por favor, diga assim mais uma vez: Deus está falando comigo. Vencendo a fobia, acredite na palavra de Deus. Quem crê na palavra de Deus? Primeiro, Mateus capítulo 28, 20, diz assim: ensinando-as a verdade, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. O Senhor falou contigo. Salmo 33, 4 e 6. Porque a palavra do Senhor é certa, e todas as suas obras são feitas na verdade. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor os céus foram feitos, e todo o exército neles pelo fôlego de sua boca. Salmo 125, 1. Aquele que confia no Senhor serão como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Quem aqui é como o monte de Sião? Glorifique o Senhor, aleluia. Isaías capítulo 12, verso 2, diz assim: eis que Deus é minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, minha canção, Ele também tornou-se a minha salvação. Amém? Então, primeiro, acredite em quem?
na palavra de Deus. Aleluia. Isso aqui é uma carta de amor a você, meu amado. Deus está declarando um amor a você, com o que nós lemos agora. Em Salmo 34, 19. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. 34, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Aleluia. Lá em 1 Pedro, você escutou que o diabo está a derredor. Aqui o Senhor diz que ele põe anjo a teu redor. Aleluia. O diabo fica de longe te observando, mas não pode encostar, porque tem anjo te guardando, meu amado, de dia e de noite. Amém? Você crê? Amém. Segundo, para vencer a fobia. Segundo, tenha um tempo sozinho com Deus. É o que mais nós pregamos aqui. Ter aquele tempo, né, sozinho com Deus, né? Esse momento sozinho com Deus de oração é a chave de muitas vitórias para a tua vida. Esse momento nós sempre falamos e sempre vamos continuar falando para que você tenha aquele tempo sozinho com Deus. É um tempo precioso que muitas vezes a preguiça, o espírito de preguiça não deixa você fazer. Mas esse tempo é muito precioso e eu disse e vou repetir, é a chave da tua vitória, meu amado. É aquele tempinho, aquele 10 minutos, 15 minutos, meia hora, o que você escolher para dar ao Senhor, tempo sozinho com Deus. Abra aí em Salmo capítulo 107, 28 e 30. Salmo 107, do 28 ao 30. Diz assim: então clama ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Ele acalma a tempestade, de modo que as ondas se aquietam. Então se alegram, porque se aquietaram. Então Ele os leva os seus desejados ao seu desejado refúgio. Aqui lembra muito aquela passagem quando Jesus estava chegando, estava num barco e estava aquela onda, né? E o Senhor mandou aquietar. Está lá em Salmo, aqui no Antigo Testamento, eu achei muito interessante, muito parecido, né? Se cumpriu em Jesus. Mateus 21, 22. E todas as coisas, tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que você fique em pé, para nós encerrarmos. Aleluia. Quem conhece aqui o Salmo 91? Você chega em muitas casas, muitos deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, que ela fica amarelinha, pretinha, né? E que a pessoa acha que é o suficiente, mas não é. O Salmo ali é uma palavra de Deus, a pessoa. Não é a palavra aberta que traz o que ali está prometendo. É a palavra de Deus no coração de quem lê, que traz o que nós vamos ler agora. Abra aí a sua Bíblia, não bota aqui o Salmo 91, agora. Abra aí o Salmo 91, verso, só o 1 para você ter uma ideia. Capítulo 91, verso 1. Que diz assim: aquele que habita, se ou não, está escrito assim, se ou não, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo, permanecem debaixo da sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Amém? 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 Agora nós vamos botar na primeira pessoa. Amém? Agora você pode botar a bênção. Eu vou ler para você agora. E eu te peço que você só incline a cabeça e feche os olhos. E eu vou ler para você. Diz assim: eu que habito no lugar secreto do Altíssimo, permaneço debaixo da sombra do Onipotente. Eu direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, e nele eu confiarei.
Certamente Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas confiarei. Sua verdade será o meu escudo e broquel. Eu não ficarei com medo pelo terror da noite, nem pelas flechas que voam de dia, nem pelas pestes que andam nas trevas, nem pelas destruições que desperdiça ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas isso não chegará perto de mim. Amém? Amém? Então essa palavra é para você, meu amado. E agora nós vamos ler tudo junto, certo? Você vai lá para cá, e é na primeira pessoa, certo? Então, quando eu contar 3, você começa a ler, certo? 1, 2, 3. Aleluia. Aleluia, dê uma salva de palmas para você mesmo. Aleluia.